Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje o nosso tema é soma com radicais. Vamos nessa? Bom, antes da gente ir para a soma de radicais, vamos recapitular um assunto que nós falamos lá no nosso vídeo de radiciação, tá? Nós vimos lá no vídeo de radiciação sobre as propriedades dos radicais. Duas são muito importantes para nós, que falam o quê? Que quando eu tenho produto de duas raízes, né, com o mesmo índice, nós podemos fazer o quê? Nós podemos transformar ela numa raiz só e fazer o produto dos radicais dentro da raiz, certo? Dos radicandos dentro da raiz. E o outro é o quê? É o da divisão, tá? Da divisão a gente tem o quê? Que é a divisão de dois radicais com o mesmo índice. Nós podemos pegar os radicandos, colocar numa raiz só e fazer essa divisão, certo? Bom, então quer dizer, aqui nós temos um jeito de fazer o quê? De fazer a multiplicação e a divisão de radicais, certo? E vimos outras propriedades também. Quem não lembra dessas propriedades, retorna lá no vídeo de radiciação e dá aquela estudada rapidinha antes de continuar vendo esse vídeo, ok? Bom, aí, vocês observem que aí não tem nenhuma de soma e subtração, né? Então agora a gente vem. Quando que é possível somar ou subtrair dois radicais? Por que que eu falo somar ou subtrair? A gente não pode esquecer que subtrair dois números nada mais é do que a gente somar o primeiro número pelo oposto do segundo, né? Então, tanto faz somar ou subtrair, ok? A gente só consegue somar ou subtrair quando eles forem o mesmo radical. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, eles são o mesmo radicais. Ambos têm o quê? O raiz de 2 como radical, certo? Então, a gente consegue fazer essa soma. E como que a gente vai fazer essa soma? A gente vai utilizar o fator comum em evidência. A gente vai considerar esse radical raiz de 2 como sendo o quê? Um fator em comum, tá? Então, nós vamos colocar ele em evidência e vai ficar como, então, 3 mais 2 vezes raiz de 2. E agora, 3 mais 2 dá o quê? Dá 5 raiz de 2, certo? Então, essa daqui é a soma de dois radicais. Para a subtração é o mesmo fato. Então, vamos lá, ó, raiz de 5 menos 4 raiz de 5. Ponho raiz de 5 em evidência, né? Aí vai ficar o quê? 1 menos 4 raiz de 5. Por que 1? Porque quando a gente não tem número na frente de um radical, é o mesmo que a gente tivesse 1 raiz de 5, ok? Então, 1 menos 4, fazendo essa operação, vai dar o quê? Vai dar menos 3 raiz de 5, certo? Mas nem sempre os nossos radicais vão acontecer o quê? Você vai olhar e falar, opa, esses dois radicais já dá pra gente somar. Às vezes a gente vai ter que modificar os radicais para conseguir fazer essa soma, ok? Por exemplo, raiz de 8 mais raiz de 72. Como a gente viu lá também no vídeo de radiciação, nós podemos o quê? Fatorar os radicandos e aí simplificar essas raízes. Então, fatorando o número 8, nós temos o quê? O mesmo que 2 ao quadrado vezes 2. Fatorando 72, nós temos o quê? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Aqui agora, o que nós podemos fazer? Agora a gente pode aplicar a propriedade de multiplicação dentro da raiz. Que a gente pode fazer o quê? A gente pode separar essas raízes, ok? Então vai ficar como? Ó, a primeira raiz vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. A segunda raiz, separando, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Bom, agora a gente consegue simplificar o quê? O raiz de 2 ao quadrado e o raiz de 3 ao quadrado, certo? Então, simplificando essa raiz, vai dar o quê? Vai dar 2 aqui, né? Então, 2 vezes raiz de 2. Simplificando aqui, ó, vai dar um 2 aqui, um 3 aqui, vezes raiz de 2. Então, fica 2 vezes 3 vezes raiz de 2. Então, nós temos o quê? 2 raiz de 2 e aqui 6 raiz de 2. Agora, observe que nós estamos, ó, os dois com o mesmo radical. Então, dá 2 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. Somando esses dois, vão dar o quê? 8 raiz de 2. Ok? Bom, mais um exemplo. Raiz cúbica de 16 mais raiz sexta de 256. Não, professor, isso daí é lógico que não dá para somar. Ó, um é raiz cúbica e o outro é raiz sexta. É lógico que não vai dar para somar. Calma, vamos ver aqui. Vamos pensar primeiro no raiz sexta de 256. Se eu fatorar o 256, vai dar 2 elevado a 8. Então, nós temos raiz sexta de 2 elevado a 8. Agora, nós vamos usar uma daquelas propriedades de radiciação, ó. Nós vamos usar exatamente essa
última aqui, ó. Que raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que raiz N vezes P de A elevado a M vezes P. Ou seja, o que aconteceu nessa propriedade? A gente multiplicou pelo mesmo número. Só que multiplicar, se a gente pode multiplicar, a gente também pode fazer o quê? Dividir pelo mesmo número, tá bom? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu exemplo e vou pegar um número que dê para dividir o 6 e o 8 ao mesmo tempo. E esse número é o 2, certo? Então agora eu vou dividir o 6 por 2 e vou dividir o 8 por 2, ok? Então essa raiz sexta de 2 elevado a 8, é a mesma raiz do que? De raiz cúbica de 2 elevado a quarta. Então, ó, 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, então elas são raízes equivalentes, certo? Agora eu tenho o quê? Tanto a raiz cúbica de 16 como a raiz cúbica de 2 elevado a quarta. Ou seja, então nós temos aqui duas raízes cúbicas. Então, agora vamos trabalhar a simplificação, ok? Bom, o raiz cúbica de 16, o 16 simplificando dá o quê? Dá raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2. Aqui era raiz cúbica de 2 elevado a quarta, então eu também posso escrever como sendo raiz cúbica de 2 elevado a terceira vezes 2, ok? Agora, separando as raízes, então a primeira raiz fica raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2. A segunda raiz fica raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2. Bom, aqui simplificando, né, as raiz cúbica de 2 elevado a 3, nós vamos ter o quê? 2 vezes a raiz cúbica de 2. E aqui também 2 vezes a raiz cúbica de 2. Bom, agora somando, nós temos o quê? Raiz cúbica de 2. 4 raiz cúbica de 2, ok? Então, esse daqui é o nosso resultado final, tá? Então, fiquem atentos que nem sempre vai estar o quê? Vai estar tão simples de você ver que você consegue fazer essa soma, ok? Lógico, existem fatos que a gente não consegue somar? Sim! Por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 5 a gente não vai conseguir somar. Por quê? Porque não é o mesmo radical. Mas a gente sempre tem que tentar fazer o quê? Fazer alguma simplificação para ver se é possível simplificar, ok? Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar o canal. E a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.